8h20. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Milclean, sempre inovando. Vinac Consórcios, há mais de 45 anos realizando sonhos. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Hora de falar de esportes, é o bate-papo com Antônio Carmo. É sexta-feira, chove lá fora e aí dentro, Antônio Carmo, bom dia. Aqui por enquanto normal, mas cantaria Sérgio Reis que pinga aqui dentro, né? Mas vamos seguir em frente, porque agora é de manhã ainda, tá certo? Se bem, Nicolini, tem um amigo meu que diz uma coisa: chegou quinta-feira, 14h, não resolveu as coisas, pode esquecer, vai pro fim de semana e deixa tudo pra segunda. Bom dia aí pra você, pros amigos todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, entre eles o Paulinho da Vinac, que está sempre conosco Paulinho aí, parceiro nosso, sempre nos ouvindo, é seu fã, gosta muito da gente, também o Eliseu, o seu Otávio lá na Milclean, são também grandes parceiros e ouvintes do nosso Bate-Papo Esportivo. A gente tem ouvintes, amigos e parceiros, tudo junto e misturado, isso é bom demais. Obrigado pelo carinho da audiência de todo mundo, como do Marcelo Espanha, nosso Cartolinha, que tá lá em Taubaté, sempre ligado com a gente, injuriado. Sumiu. Injuriado com o seu Corinthians, né? O Corinthians dele ontem, meter a mão no Corinthians, Antônio Carmo. Olha, pra santista falar isso é que foi feia a coisa, né? Nicolini, lá no segundo quadro do São Manuelense, tem vaga pro Zé Ivaldo? Segundo quadro. É banco. Reserva do segundo quadro. É banco. Aquele que fica segurando as camisas pro professor. Aquele que pega, que pega a térmica de água. É porque só tinha uma térmica, nós temos aquela galão de 5 litros. Quando melhora um pouco, o pessoal faz uma groselha com água gaseificada e tal, e dá um pouquinho ali pro pessoal no intervalo do jogo. O caboclo ruim de bola, esse Zé Ivaldo aí. Medonho. Olha, ontem, pra quem não viu... Se Ramos Delgado visse... Nossa, rola na tumba o Ramos Delgado, né? Isso. Rola na tumba de ver um negócio desse. Ontem foi 1-1, Santos e Corinthians, clássico na Vila Belmiro, injustamente empatado. Corinthians deitou e rolou, mas foi incompetente em fazer mais gols. Teve inúmeras chances. O Brasão é um monstro. O Santos só tá na primeira divisão graças ao Brasão, né? Tem que dobrar o salário dele todo jogo, né? Joga muito. O Yuri Alberto, moço de São José dos Campos, chutou um pênalti na lua. É um negócio também bizonho. O centroavante não pode estar pênalti daquele jeito. Se redimiu 4 minutos depois, o Santos empatou aos 49 do segundo tempo, um gol de falta do Gabriel Barbosa, sempre ele que vai se pagando nessa volta ao Santos, Antônio Carmo. Para mim, falha do Hugo Souza, mas o lance que originou a falta da entrada da área é muito discutível, e aí que o Espanha, eu sei que ele tá ligado na gente hoje, grande jornalista, grande amigo, grande companheiro, porque ele falou assim: Nicolini, sabe quem que era o árbitro ontem? Eu falei, não lembro o nome. Ele falou assim: o mesmo que meteu a mão no Taubaté em 2020 contra o São Bento. Lembra aquele pênalti bizonho? O cara do São Bento subiu, deu uma cortada na bola, até o Mr. Magu viu que seria pênalti e expulsão no primeiro tempo, jogo decisivo contra o São Bento Sorocaba, e o árbitro segue o jogo. O mesmo tá apitando Santos e Corinthians. Esse é o castigo que leva de ter logrado o burrão. Logrado também é bom, hein, Antônio Carmo? Logrado, precisamos procurar aí no dicionário, chama o professor Pasquale. Nicolini, esse Lucas Caneto também já teve problemas no Marcos Pereira no jogo de São José. E parece que assim, se você for confuso, bagunçado, você vai subindo aí nos critérios da federação. É um árbitro bastante limitado, a federação acaba colocando ele para apitar um clássico. Aí, nos bons tempos, que clássico você sabia que era só o Romualdo, o Arnaldo, o Zé de Assis Aragão, o Dulcídio, né? Não vinha Minhoquinha apitar jogo, era só os cobras, né? Não tinha jeito. Nicolino, o caso do Corinthians não ter vencido o jogo, ter jogado melhor, muito melhor, vem naquela frase, uma das que eu gosto de usar, que foi feita e criada por Fred Rincon. Futebol não é de merecimento, é de fato.
Placar moral do jogo ontem, placar do Jornal dos Esportes de capa cor-de-rosa lá no Rio de Janeiro, 4-1 pro Corinthians, certo? Agora, o Santos, o Corinthians não conseguiu definir o jogo, foi incompetente, teve pênalti, né? Poderia ter no primeiro tempo feito 3-0. Aliás, no gol do Yuri Alberto, a jogada do Yuri Alberto no pênalti, Nicolino, é sensacional, que ele carrega pela direita como um tanque, lembrando o Ronaldo Fenômeno, assim, carregando. Passou no meio de 2-3, mas aí vem o Zé Ivaldo e faz um pênalti quando o Yuri Alberto tá saindo para lateral. Você pode sair para cá, filho, vai que você não vai fazer nada. Ele vem e faz o pênalti. E aí no gol ele chuta, ele bate o pênalti e não foi para a lua, foi rasteirinho no canto esquerdo ali, né? Foi pro vestiário. Aí ele vem no gol, ele dribla de novo e chuta, o Brasão rebate, volta lá pro menino do Corinthians que chuta, o Brasão rebate, né? Uma carga pesada, volta pro Yuri Alberto, aí ele corta para dentro, ninguém vai marcar o rapaz. A defesa do Santos ontem era uma mãe, uma porta aberta, como diria Vicente Celestino naquela música. Então, Luiz Airão também. Pela porta aberta, boa. De um coração descuidado. E aí o Yuri Alberto vem e chuta, o Brasão tá saindo pela direita até cair gol, né? Então a defesa do Santos ontem foi um convite, né? É uma passarela do álcool lá de Porto Seguro para que o pessoal pudesse passar por lá. Pois bem, e aí o Corinthians vai ganhar esse jogo, estava ganhando. Aí vem o lance final do jogo, que para mim também não foi falta, até porque a bola volta, o Gabriel chuta por cima, e aí o árbitro marca a falta. O Dorival Júnior não dormiu, até agora está reclamando da arbitragem, do quarto árbitro, de todo mundo. O Corinthians realmente foi prejudicado. Eu também acho que essa falta não existia, não fosse ela marcada, o Santos não empataria. Agora o Corinthians, é aquela coisa, você tem que definir o jogo, Nicolas. Foi o caso do São Paulo. Contra o Corinthians domingo, estava ganhando e tomou um empate aos 45 do segundo tempo. O Corinthians estava ganhando ontem, tomou um empate aos 48. Então, hoje, né, a gente falou outro dia aqui, que nos anos 70, 80, chegava aos 40 do segundo tempo, o juizão já começava a olhar para o relógio, o técnico vencedor falava, fura a bola, acabou o jogo. E agora não tem jeito, mas vai. E o Santos empatou ontem, azar do Corinthians, que merecia ter ganhado o jogo, não ganhou, e marca passa, apesar de ser clássico, um empate na Vila Belmiro é mais do que normal, o andamento da peleja, né, faz com que o Corinthians se lamente por não ter voltado para o Parque São Jorge com 3 pontos e apenas 1. E o Santos precisa melhorar, né? O Santos tomou um empate do Guarani no último minuto, ontem empata no último minuto, assim as coisas caminham no futebol. Mas o empate, matematicamente, nesse campeonato curtinho, foi muito ruim para os dois que ficam ali na parte intermediária da tabela. É isso, terminou a 4ª rodada, Antônio Carmo, foi metade do Paulistão na primeira fase já, tá? Metade. Então é o seguinte, Red Bull é líder isolado, sozinho, só ele manda, desmanda, prender e soltar. Tem 10 pontos, fez 3 vitórias e um empate. Novo Horizontino tem 9. Não tomou gol ainda. Não tomou gol no campeonato. Red Bull tá redondinho, certinho, vai brigar pelo título, escreve aí o que eu tô falando. Novo Horizontino. O técnico deles é um jovem, Wagner Mancini, daqui a pouco é chamado por um time grande aí. Daqui a pouco volta a enganar. Novo Horizontino tem 9, o Palmeiras também tem 9, São Bernardo e Capivariano com 7, Portuguesa com 6, Corinthians, Santos, Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto com 5, Primavera, Mirassol, Velo Clube e São Paulo com 4, Noroeste abre a zona do rebaixamento com 3, a Ponte Preta tem 0. É Ponte Preta mais 1, Antônio Carmo? Eu acho que sim, já falei isso ontem, porque a Ponte Preta tem jogos complicados ainda, né, para jogar, vai voltar a jogar em casa contra o Noroeste, amanhã, sábado. Eu acho que esse é o jogo decisivo. Se a Ponte não ganhar, só empatar, pronto, já acabou. Está numa crise, não inscreve jogador, os jogadores foram embora. Eu acho que a Ponte Preta cai junto com mais um. E se o Noroeste ganhar da Ponte Preta amanhã e o São Paulo não ganhar do Palmeiras, o São Paulo entra na zona de rebaixamento. Ele é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então, clássico para o São Paulo amanhã tem um peso realmente dobrado. Já é o clássico, né? O choque rei. Vai estar sabendo, porque o jogo da Ponte Preta é às 5. Então, a hora que ele entrar em campo 6h30, já foi pelo menos o primeiro tempo. Se tiver 3-0 pro Noroeste, vai ser uma correria, meu amigo. Vai ser um desespero, né? Lá em Barueri, meu Deus do céu.
que a Ponte realmente está vivendo um trágico momento. Para quem acabou de ganhar a Série C do Brasileiro, é inimaginável e inadmissível um fato desse, né? De 2 meses depois, está nessa crise toda aí. É lógico que ganhou o Brasileiro da Série C, só Deus sabe como, sem pagar salário há 5, 6 meses, na conversa ali, enganando os jogadores, falando que ia pagar aqui, pagar ali, olha, tá uma bagunça danada, né? Então vamos ver o que acontece. Quinta rodada marca para amanhã São Bernardo e Mirassol no 1º de maio, Ponte Preta e Noroeste no Moisés Lucarelli, Palmeiras e São Paulo. Clássico na Arena Barueri, 6:30 da tarde. No domingo, Santos e Red Bull, o Santos vai mandar na Neoquímica Arena, em São Paulo. Então deve ter aí uns 30 mil torcedores aí, Santos e Red Bull na Neoquímica. Capivariano e Primavera em Capivari, 5 da tarde, jogo do Santos é às 4. Ainda às 6:30, Novo Horizontino e Botafogo, 8:30, Velo Clube e Corinthians no Bentão. E no Canindé, segunda-feira, Portuguesa e Guarani. O Guarani que ganhou ontem, Antônio Carmo. Ontem a gente teve outros 2 jogos, tá? Registro aqui, vitória do Guarani no Benitão, em Rio Claro, 1-0 no Velo, e vitória do Botafogo, 1-0 no Primavera, jogando no Santa Cruz. E aí o fogo vai subindo pra galera lá de baixo, tá bom? Botafogo recuperou-se depois de tomar 5 do Red Bull, conseguiu uma vitória, tá muito mal no campeonato, e conseguiu uma vitória que joga ele para 5 pontos, está ali naquele bolo intermediário, né? E o Guarani conquistou aí a sua primeira vitória também na competição e sobe, vai ali para os 5 pontos também, fica muito equilibrado. O Velo, que no ano passado fez só um jogo contra a Grande em casa, foi contra o Santos, jogo contra o São Paulo, levou para Brasília, né? Agora vai receber o Corinthians. Está mal o Velo, esse ano tome cuidado aí, o ano passado escapou do rebaixamento, mas esse ano não sei não. E o Corinthians vai como franco favorito, Dorival pode poupar alguns jogadores aí. Santos e Red Bull, Nicolino, olha a pedreira que tem o Santos, vai pegar o líder do campeonato. O Santos fez um acordo com o Corinthians, né? Ele joga esse jogo na Neoquímica, o Corinthians vai jogar um jogo na Vila, não sei até por quê, quais foram os motivos reservados para esse acordo. Como o Santos fez com o São Paulo, o Santos jogou no Morumbi, o São Paulo jogou na Vila, e aí agora tá aí o Santos fazendo esse acordo, né? Esse jogo Santos e Red Bull já é de uma importância fundamental. O Red Bull tranquilo, se perder ainda vai continuar no G8, perde a invencibilidade, e o Santos se perder ou empatar, sai do G8, porque ele tá ali, é o último dos 8 colocados, e precisa ganhar, só ganhou na estreia, depois perdeu do Palmeiras, empatou com o Guarani, empatou com o Corinthians ontem, né? Então precisa ganhar esse jogo, porque depois ele pega o São Paulo no Morumbi. Veja você, se o Santos não ganha do Red Bull no sábado que vem, porque quarta que vem começa o Campeonato Brasileiro, aí ele vai pegar o São Paulo. Então o Santos tem que olhar esse lado aí também, melhorar o seu time para ver o que acontece. Palmeiras e São Paulo amanhã é o clássico, é o choque rei de tantas histórias e jogo de crise amanhã. Palmeiras se perder em casa, depois da goleada sofrida, vergonhosa para o Novo Horizontino, o pessoal vai querer de vez a cabeça do Abel Ferreira, que na minha opinião já falei que o ano passado não deveria ter renovado, está muito soberbo, achando que é o dono do clube, que ele é o Oswaldo Brandão misturado com o Luiz Felipe Scolari e com o Vanderlei Luxemburgo. Não é assim. E o São Paulo, que vem de derrota em casa para a Portuguesa, ganhou só um joguinho apertado do São Bernardo também, numa campanha bastante irregular. Então é jogo que quem perder amanhã sai muito chamuscado. Muito bom, vamos ficar de olho na rodada do final de semana do Paulistão. Paulista da Série A2, quinta rodada, os times do Vale levam suas crises para os seus estádios, necessitando mais do que obrigação de ganhar. Taubaté pega a líder Ferroviária, 3 da tarde no Joaquinzão. Um jogo o juiz logrou, outro jogo bobeamos, foi falha individual, não tem mais desculpa. Taubaté tem que ganhar. Abre a zona do rebaixamento do Paulista da Série A2 e se tomar uma traulicada da Ferroviária, vira o fio, faltando aí 10 jogos, complica-se na competição. O São José joga às 7 da noite contra o Monte Azul. São José que virou saco de pancada nesse começo de campeonato, 4 jogos, 3 derrotas, Antônio Carmo. É ganhar ou vencer, o empate é trágico. Enquanto isso, silêncio pelos lados da SAF, silêncio pelos lados do Joaquinzão. Os técnicos seguem fazendo seus trabalhos. São José só perdeu menos do que o São Bento, que perdeu 4 jogos no campeonato. São José perdeu 3, né? Santo André, 15 de Piracicaba, perderam 2, o Linense, mas o Linense perdeu 2, mas ganhou 2, né?
É uma diferença. Nicolini, a diferença amanhã dos técnicos, né, é que no Taubaté o Diego Coelho não ouvirá vaias e apupos do torcedor taubatiano, porque ele está suspenso, né, ele foi expulso contra o Juventus, não poderá ficar ali na casa mata, como gostam de dizer os gaúchos, em relação ao banco de reservas do Taubaté. Então, ele está excluído dessa reclamação do torcedor, fica o assistente técnico, né, não sei quem vai comandar o time. Já o Marelli vai ouvir vaias, xingamentos, apupos, né, cobranças, porque ele não foi demitido, e a torcida do São José, que é a saída dele, nossa, você pegar de cada 10 torcedores do São José, 11 pedem a saída de Marcelo Marelli e do executivo de futebol, que não tem feito nada de positivo aí, o Cid Clay Menezes, que já contratou mais de 50 jogadores no tempo que está no São José, e não teve um mísero caboclo que veio e falou assim, nossa, esse aí, o cara acertou, esse aí joga bola, hein? Todos eles, como gosta de dizer lá o Neto da TV Band, são pé de ratos até agora, precisam provar que podem melhorar, né? Então, São José, e outra coisa, hein? São José tem 25 jogadores dos 26 possíveis inscritos. Dos 25, o técnico acho que já usou 23. Não usou os 2 goleiros reservas e um outro zagueiro. De resto, usou todo mundo. Ou seja, é isso mesmo que tem, né? É isso. É o que tem. E Rinos Mitchell assumindo, vai ter trabalho para, né, com essa rapaziada aí, fazer o time jogar. Bom, a coisa está ruim e pode piorar se não ganhar do Monte Azul, que é o terceiro colocado no campeonato. Vai ver o que vai acontecer. Então vamos esperar aí a rodada desse fim de semana. E os dois times do Vale com certeza serão públicos pequenos amanhã em casa. Ninguém está aí para gastar dinheiro para ir prestigiar um time que você vai lá preocupado só em não perder, né? O torcedor tem aquele fiel mesmo, aquele que fala, não, eu torço e vou lá prestigiar. Tem muitos que são assim, isso é muito legal. Mas o Taubaté pega o líder do campeonato, missão muito difícil. O Taubaté até que tem jogado algumas partidas boas, né, Nicolini? Poderia já, desses 4 jogos, ter 2 vitórias. E o São José, que precisa fazer algo de diferente amanhã para ganhar do Monte Azul. Não sabe qual é o time que vai entrar em campo, vai mudar de novo, e a vitória ela é fundamental. Vamos acompanhar. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Vamos acompanhar essa rodada que ainda tem Internacional de Limeira e Santo André, Água Santa e Sertãozinho, Votuporanguense e Linense, 15 de Piracicaba e Osasco, Grêmio Prudente e Juventus, Ituano e São Bento. Rodada decisiva também pro Grêmio Prudente, hein? Que tinha montado um time aí de vento em popa e que não embala. E vamos ver se Juventus, que tomou a traulicada no começo do campeonato, mas jogou bem, ganhou do São José, jogou bem, ganhou do Taubaté e agora vai jogar no Prudentão, né, Carmo? O Juventus já pode se considerar o campeão do Vale do Paraíba, né? Ganhou dos 2 do Vale do Paraíba. Torneio do Vale. Taça pra ele. Torneio do Vale. É do Taubaté, é do São José, não é do Juventus. E aí, mas aí o Juventus já vai com aquela tranquilidade. O campeonato da Série A2, ele muda jogo a jogo, não é assim de cada 3, 4 rodadas. O Juventus tomou 5 da Ferroviária na segunda rodada. Se ele perdesse o São José, o técnico era dispensado, tudo mudava. E aí ele ganhou do São José e ganhou do Taubaté, vai tranquilo para o Prudente amanhã. Agora o Prudente não, está lá com o Rogério Correia, sem ganhar, esperava-se muito mais, a exemplo do São José, uma campanha muito ruim, assim como o 15 Piracicaba também, Nicolini, não está nada bem. O poderoso 15, que chega aí com o título da Copa Paulista, elenco forte, técnico mantido, também com esses 4 pontos apenas, vai pegar o Osasco. Se ele não ganhar do Osasco em Piracicaba amanhã, também vira o fio lá, coisa bagunça muito. Então, cada jogo pode registrar aí uma mudança grande, vamos esperar. É isso, meu querido Antônio Carmo, é isso. Vamos ficar de olho nisso tudo. Aliás, falando de Série A2, confirmado ontem, mudança no Clássico do Vale. Vai ser na sexta-feira, no Joaquinzão, dia 6 e não, no dia 7, sábado, 7h30 da noite. Meu querido Antônio Carmo, 7h30 da noite na sexta-feira, aí não coincide com nada e a expectativa é de bom público. Coincide. Mas vou falar pra você, isso, se os times melhorarem, né? Se estiverem bem, mas coincide sim, Nicolini, coincide com as noites dos botecos, né? Aí o cara fala, vou no boteco, vou no jogo, o que eu faço aqui na sexta-noite, né? Não é sábado a música do José Augusto, né? Todo sábado é assim, mas na sexta essas coisas acontecem também.
E aí, Moacir dos Santos, nosso grande amigo, historiador de São José, já nos avisava no começo da semana, com exclusividade, a gente falou aqui que o jogo seria antecipado. E nós comentamos aqui, Nicolinho, vale um registro. Por que não põe o jogo no domingo, né? Já que não vai ser sábado, fazendo no domingo. Parece que depois parece que o Taubaté joga em Votuporanga. O Taubaté joga em Votuporanga na quarta, aí tá correto. Porque é o seguinte, você joga, faz o clássico o Taubaté já tinha marcado o jogo para sábado, porque tem que olhar toda essa logística. Você pega a tabela e fala, peraí, aqui eu não posso fazer, senão eu vou ter meio dia de descanso. Se ele jogasse domingo à tarde, ele teria uma meia folga na segunda, e na terça de manhã, sem fazer nada, já teria que viajar para Votuporanga. O ideal é viajar na segunda, né, para poder fazer lá um recreativo, um estica-perna lá na terça à tarde, lá em Votuporanga, e para o jogo na quarta, né? Então aí tá certo Taubaté. E como não tem rodada anterior, a primeira de 2 semanas que não haverá rodada, essa daí, 31 de maio tem jogo, depois só passa a semana do meio de fevereiro, 4, 5 de fevereiro, não tem rodada. Por isso é que dá para fazer o jogo na sexta, porque não haverá jogo na quarta. Então, ficou assim, o Taubaté precisou mudar, o certo seria o sábado, seria o ideal. Mas com a necessidade aí das autoridades, o carnaval e tudo mais, fica para sexta-feira. Perde o Taubaté, perde o torcedor, obviamente que não é, no meu modo de entender, o dia ideal. Mas aí há uma necessidade, não há o que contestar. É isso. Anota na caderneta aí, torcedor. Sexta-feira, 6 de fevereiro, Taubaté e São José, Clássico do Vale, Joaquinzão, 7h30 da noite. Né? Vamos aguardar. Fosse uma semana depois, hein, Nicolinho? Seria sexta-feira 13, hein, de carnaval. Mas não é não. Ó, amanhã, 7 da noite, Flamengo e São José, começa o Super 8. Pedreira pro São José, né, Antônio Carmo? O Flamengo ganhou do Mogi ontem em jogo da Liga Nacional. Basquete. O Flamengo é o líder do basquete, é o líder do campeonato, e aí vai pegar o São José no Super 8. É o primeiro jogo, é jogo único, né? Quem ganhar segue, vai para a semifinal e vai vendo o resultado das outras partidas lá. Flamengo muito favorito, convenhamos. Sem dúvida alguma. Pedreira, mas bacana, né? O São José pela segunda vez disputa o Super 8, né, Antônio Carmo? Esse campeonato foi idealizado aí não faz tanto tempo, pega-se os 8 melhores do primeiro turno, né? O primeiro enfrenta o oitavo, o segundo pega o sétimo, e por aí vai. O ano passado o Flamengo ganhou, o Minas já ganhou, Franca, vamos acompanhar, legal, realmente como é jogo único, né? Não demora tanto, e é numa batida rápida. Esse fim de semana já saem os 4 semifinalistas. Você tá de olho no Australia Open ou não? E acompanhado ontem, sabe, tem uma jogadora lá que vai enfrentar ali na Sabalenka agora uma eu vi ontem a Sabalenka dando show, vi uns 10 minutos, Antônio. Ela tá sobrando, mas tem uma canadense, a João Fonseca do Canadá, Nicolini, 19 anos, Victoria Abuka, uma coisa assim, né, deve ser descendente lá de nigerianos, alguma coisa. E ela tem 19 anos, ela está encantando o mundo também, só que ela está ganhando, o João Fonseca não ganha. Ela foi vice-campeã de Adelaide no torneio da semana passada, e ontem ela fez uma belíssima partida, ganhou, ela começou lá como número, igual o João Fonseca, 200 e pouco do mundo, já é número 15 já, e amanhã ela pega a Sabalenka. Vai ser um grande jogo, esse é o grande jogo aí do feminino nesta primeira rodada. Iga Swiatek continua firme, as meninas todas aí, essa vitória aí da canadense ganhou da Bia Haddad em Adelaide recentemente. É o grande jogo que a gente está vendo para amanhã. No masculino, Alcaraz, Sinner, Djokovic volta a jogar amanhã, vamos acompanhando aí. Vamos sim, meu querido Antônio Carmo, vamos para a segunda semana do Australia Open. Ontem o São Paulo fez 4-1 no Ibrachina, espantou a zebra e vai todo pimpão para pegar o Cruzeiro domingo, 11 da manhã, no próprio da municipalidade, que não é mais, ele é terceirizado hoje, Arena Mercado Livre, Estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, Cruzeiro e São Paulo, domingo, 11 da manhã. São Paulo é muito favorito, hein, Antônio Carmo? Não concordo com o senhor, não. O Cruzeiro tem um belíssimo time, vai dar jogo, e lembrei-me aqui para você ontem, o Cruzeiro tem um título da Copinha, foi contra quem? O São Paulo, que era o favorito em 2007, ganhou nos pênaltis, tá certo? Então o Cruzeiro é o atual vice-campeão brasileiro, perdeu o título pro Palmeiras, chegou perto na semifinal da Copa do Brasil, tem um bom time, foi vice-campeão da Copinha 2024, não é assim não, tem jogo.
Agora o São Paulo, para mim, tem mais condições, tá com um time mais arrumado, joga em casa, apoio da torcida, aquela coisa toda, né? E jogará no próprio, que foi da municipalidade e que tem o nome de um que foi 2 vezes presidente do São Paulo, Paulo Machado de Carvalho, grande São Paulino, ele que foi o marechal da Vitória, comandou a seleção brasileira na Copa de 1958. Fecha a conta e passa a régua. Excelente fim de semana, Antônio Carmo. Muito obrigado, a gente se fala, um grande abraço, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram sempre com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótimo fim de semana, hein? Juízo, se cuidem, até mais. Agora 8h45, vamos para as